E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre um livro que, olha, vira de cabeça para baixo quase tudo que nos ensinaram sobre o sucesso. É O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Achor. A ideia principal é bem simples, mas é daquelas que mudam o jogo. E se a felicidade não for a recompensa pelo sucesso, mas sim o combustível que nos leva até ele? Essa é a formulinha que a gente escuta a vida inteira, né? Na escola, dos pais, no trabalho. É aquela promessa de que a felicidade tá logo ali, sabe? Depois da próxima promoção, da próxima meta batida, do próximo diploma. A gente vive adiando a felicidade, tratando ela como se fosse um prêmio lá no final da corrida. E se, na verdade, décadas de pesquisa em psicologia e neurociência mostrarem que a gente entendeu tudo errado? Que essa busca sem fim pelo sucesso para depois ser feliz está, na verdade, sabotando as duas coisas? Pois é, vamos mergulhar nisso para entender melhor. É aqui que entra o conceito principal do livro, o que o autor chama de a vantagem da felicidade. A ciência mostra que a felicidade não é o resultado do sucesso. Muito pelo contrário. A felicidade e o otimismo são a causa. Eles nos dão uma vantagem competitiva de verdade. Pensa assim, quando a gente está num estado positivo, de bem com a vida, nossos cérebros recebem um banho de dopamina e serotonina. E esses nomes complicados aí não servem só para a gente se sentir bem, não. Eles ativam os centros de aprendizado do cérebro, nos deixando mais criativos, melhores para resolver problemas e muito mais eficientes. Resumindo, um cérebro feliz é um cérebro que funciona melhor. Agora olha só que interessante esse número. Estudos mostraram que médicos que estão num estado mental positivo chegam a um diagnóstico preciso 19% mais rápido do que os colegas que estão no estado neutro ou negativo. Imagina o impacto disso na vida real. E isso aqui ilustra perfeitamente o impacto no mundo dos negócios. Vendedores otimistas vendem 56% a mais do que seus colegas pessimistas. Então, o ponto crucial é esse. Ser positivo não é só um sentimento gostoso. É uma ferramenta de alta performance. Um cérebro positivo é comprovadamente um cérebro mais produtivo. Beleza, então se um cérebro positivo é tão poderoso, a grande pergunta é: como é que a gente treina o nosso para ser assim? E para isso, o livro traz um conceito fascinante, que é o tal do efeito Tetris. Quem já jogou Tetris por horas a fio sabe exatamente do que eu estou falando. Você fecha os olhos e continua vendo os bloquinhos caindo, né? Seu cérebro foi treinado para procurar aquele padrão. Na vida é a mesma coisa. Se a gente treina o nosso cérebro para focar em problema, crítica e falha, é exatamente isso que ele vai enxergar em todo lugar. A parte boa é que, assim como a gente cria um efeito Tetris negativo, a gente pode, de propósito, criar um efeito Tetris positivo. A gente pode treinar nosso cérebro para escanear o mundo em busca de oportunidades, de coisas para agradecer, de otimismo. É uma habilidade e toda habilidade pode ser desenvolvida. E aqui vai um exercício super prático do livro. Leva só uns minutinhos por dia. Ao forçar o cérebro a buscar 3 coisas boas que aconteceram nas últimas 24 horas, você começa a reprogramar ele. Com o tempo, ele fica automaticamente melhor em perceber o que há de bom ao redor, criando um ciclo positivo. E já que estamos falando de coisas boas, se essa análise está sendo útil, que tal deixar uma curtida e seguir o canal Pneuma BR para receber mais conteúdos assim? E vamos colocar a dica em prática agora mesmo. Deixa aqui nos comentários uma coisa boa que aconteceu com você hoje. Ah, e não esquece de ativar as notificações, hein? Treinar a mente é fundamental. Mas como a gente garante que esses novos hábitos positivos vão durar? Isso nos leva ao próximo princípio do livro, que foca em como vencer a nossa própria inércia. A verdade é que força de vontade é que nem um músculo. Ela cansa. A gente não pode confiar só nela para criar mudanças que durem. Nosso cérebro foi feito para economizar energia, o que significa que ele sempre vai preferir o caminho mais fácil, o de menor esforço. O Sean Achor conta um exemplo ótimo sobre quando ele queria aprender a tocar guitarra. Quando o instrumento ficava guardado no armário, o pequeno esforço de 20 segundos para ir lá pegar já era uma barreira que o impedia de praticar. Isso que ele chama de energia de ativação. Para criar um hábito, a gente precisa diminuir essa energia. Deixar a guitarra ali na sala, à vista, elimina essa barreira. A mesma coisa vale para deixar a roupa da academia já separada na noite anterior. E essa é a regra dos 20 segundos. A estratégia é simples. Em vez de lutar contra a lei do menor esforço, use ela a seu favor. Reduza o atrito para os hábitos que você quer criar e aumente o atrito para aqueles que quer abandonar. Quer comer menos doce? Guarda lá no armário mais alto. Quer ler mais? Deixa o livro em cima do travesseiro. E para fechar, vamos ver como a nossa positividade não beneficia só a gente, mas cria um efeito cascata poderoso em todo mundo que está ao nosso redor. Nós temos no cérebro umas células chamadas de neurônios espelho.
Elas são a base da empatia, da conexão. Quando a gente vê alguém sorrindo, por exemplo, partes do nosso cérebro ligadas ao sorriso são ativadas também. As emoções são literalmente contagiantes, sabe? Elas se espalham de pessoa para pessoa como um vírus, seja ele bom ou ruim. Isso quer dizer que investir na própria felicidade é um dos atos mais generosos que existem. Um líder positivo e feliz inspira uma equipe mais engajada. Um colega de trabalho otimista pode mudar completamente o clima de um escritório. A positividade não para em uma pessoa, ela se espalha, ela reverbera. E com isso, a gente fecha o ciclo. O livro nos desafia a repensar a equação mais básica da nossa vida. Em vez de correr atrás da felicidade como um prêmio que talvez nunca chegue, a ciência nos convida a cultivar ela aqui e agora, usando ela como o verdadeiro motor para a gente alcançar todo o nosso potencial. A questão que fica é, o que pode ser feito hoje para começar essa mudança?